com vários defensores públicos, eu percebo que vocês são vocacionados. Eu percebo, tenho conversado com alguns defensores, eles, quando eu digo vocacionado, porque não tem dia, não tem hora, tenta passar por cima da burocracia, porque a carência é muito grande, principalmente das pessoas pobres, das pessoas que não conhecem lei, das pessoas que não sabem o direito que tem de ter um advogado. Eu quero aqui, nesse programa, te parabenizar a sua coragem de ser uma das fundadoras, né? Uma das 87 bravas, né? 87 defensores públicos que começaram a luta. E quero aqui já em público fazer uma reivindicação ao governo estadual que, em vez de abrir concurso para mais 100, que abre para uma quantidade suficiente para que atinja um pouco a carência e a necessidade dos paulistas. Eu vejo outros estados que têm menos população menor e tem tido uma quantidade de defensores mais razoável. Não é ainda o principal. Espero que o estado de São Paulo, na sua dedicação vocacional, possa, a um curto prazo, ter mais defensores, porque a população paulista precisa desses vocacionados, desses anjos da guarda, como disse a nossa deputada Célia Leão. Quer responder, Luciana? Sim, e até interessante uma observação, até sobre o que a deputada falava. Às vezes, há pessoas que sequer têm condição de pagar um ônibus para chegar à Defensoria Pública. Então, por isso, a importância do defensor público como um instrumento de transformação. Quando eu falo isso, eu quero dizer que o defensor público é aquele agente político que leva à população carente os seus direitos, que ensina aos pobres que eles podem buscar direitos. Daí a importância de estar próximo à população, porque é um trabalho que começa antes. Não é só prestar assistência judiciária, não é só advogar em juízo, é muito mais. Também da orientação. E é por meio de uma instituição pública que se pode fazer esse serviço. Aqui, na Assembleia Legislativa, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu coordeno um grupo chamado aqui SOS Racismo. E é uma resolução criada na Assembleia Legislativa que é modelo para todo o Brasil. Acho que nas outras assembleias não tem. E eles têm recebido denúncias, tanto combate ao racismo, homofobia e outras denúncias, e eles não tinham, assim, como encaminhar as denúncias. Graças à Defensoria, nós estamos tendo aqui um plantão, está dando para dar um andamento. Então, canal privilegiado, né? Justo. Quero aqui, de público, agradecer os defensores que têm vindo aqui no SOS Racismo prestar esse importante trabalho. Deputado Edson Giriboni, sua primeira intervenção, muito bem-vindo. Obrigado, Jorge, mais uma vez, por poder participar do programa Arena Livre, ao lado dos meus amigos aqui, minha amiga deputada Célia Leão, deputado José Cândido. Arena Livre, doutora Daniela, é um fórum de alto nível que nós temos aqui no estado de São Paulo, pelo nível, pela excelência das pessoas que são convidadas e aceitam participar desse programa. É uma honra para a Assembleia Legislativa recebê-la aqui na Arena Livre. Para mim também estar aqui. Obrigado. Eu queria fazer duas perguntas. Aquelas cidades que não existe a estrutura da Defensoria Pública, como as pessoas carentes devem se posicionar? Por exemplo, eu sou de Itapetininga. Itapetininga não tem uma estrutura da Defensoria Pública. Como que a população que necessitaria do serviço da Defensoria poderia agir para ter acesso? E popularmente se fala muito que as pessoas que têm muito dinheiro dificilmente são presas, dificilmente elas conseguem ser presas pela artimanhas, contratação de advogados famosos, especialistas em fazer com que os ricos não sejam presos.
A minha pergunta, como a Defensoria vê a prisão de pessoas pobres? Se realmente existe essa, eu diria, injustiça, não constitucional, mas perante a Defensoria Pública. Esse conceito muito forte junto à população. Primeira parte da pergunta, a primeira pergunta se refere ao atendimento em localidades em que a Defensoria não está estabelecida. Existe ainda, a Defensoria, ela firma convênios para a prestação dessa atividade, já que não consegue, não tem número de defensores suficiente para isso. Então, nós temos um convênio um convênio antigo com a Ordem dos Advogados do Brasil, que presta esse serviço no lugar do defensor público. Como eu falei, este papel do defensor de ir à comunidade carente, de fazer educação em direito, fazer conciliação, esse é um outro tema que eu gostaria de mostrar, enfatizar, é importante, está inserido no bojo do meu projeto, que é a conciliação, ou seja, desjudicializar, tentar solucionar extrajudicialmente as demandas, o defensor público também é responsável por isso. Nós estamos agora querendo abrir centros com a presença de um psicólogo, um assistente social e um defensor público, onde temos defensoria pública, justamente para tentar conciliar, para que essa demanda não seja judicializada. Então, por isso eu falo deste papel do defensor que vai além de representar judicialmente uma pessoa. Mas temos o convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, e no lugar onde não há defensoria pública, este profissional indicado pela Ordem, conveniado com a defensoria, então acabará atuando. A segunda parte da pergunta, muito interessante, é uma área que eu militei muitos anos. Eu estou há 17 anos na assistência jurídica, era procuradora do Estado de São Paulo, optei pela defensoria pública porque durante esses 17 anos atuei na assistência jurídica, na antiga assistência judiciária, era a PAJ, e daí a vocação mesmo, daqueles 330 procuradores, ou cerca disso, que atuavam em assistência judiciária, apenas 87 migraram para a Defensoria Pública, e esses, por isso, chamados aí os fundadores, na verdade, nós apenas demos início a isso, logo vieram os colegas novos, fizemos concursos, são muito valorosos, inclusive, atuei eu durante 17 anos no crime, na área do júri, especificamente, ou seja, crimes graves, crimes de homicídio, né, os crimes dolosos contra a vida. E eu tenho plena convicção de que hoje os presídios são abarrotados de pessoas pobres. Plena convicção. Todos nós sabemos que é uma realidade, todos conhecem. É muito importante que haja profissionais dedicados a isso, profissionais gabaritados, porque não há bem maior, claro que a vida é o nosso bem maior, mas a liberdade é um bem que deve ser preservado e pelo qual devemos lutar. Então, a importância de se ter um profissional, no caso da Defensoria, um profissional que faz um concurso público difícil, um concurso público que exige requisitos de conhecimento em todas as áreas jurídicas, um profissional que se dedique à defesa da liberdade de uma pessoa, com dignidade, sabendo da importância de ser um porta-voz daquela pessoa acusada judicialmente, isso é muito importante. Qualquer que seja o crime, porque quem julga não somos nós. Há um juiz, ou os jurados, no caso do júri. E eles, então, após uma defesa digna, uma defesa de qualidade, e certamente haverá uma acusação neste patamar, uma acusação de qualidade, então se dirá se aquela sentença é justa e se deve ser aplicada, condenação ou de absolvição. Mas o importante é se ter um porta-voz do cidadão, daquela pessoa acusada, para fazer essa defesa com muita dignidade. Quanto custa para os 41 milhões de paulistas a Defensoria Pública e quanto fica para o convênio com a OAB? É importante que se diga isso, porque quando a senhora diz que as cadeias estão cheias, repletas de pessoas pobres, também se fala da eficiência do promotor. Ou seja, por que o promotor ganha mais do que um defensor? Ou seja, quem acusa ganha mais e quem defende ganha menos. Uma palavra. Olha, a Defensoria gasta, posso dizer, o ano passado, cerca de 280 milhões com o convênio OAB, de um total de 360.
sobram aí 80 milhões apenas para investir em pessoal e estruturação da Defensoria Pública. Quer dizer que é um valor que é realmente expressivo, bastante alto. Desculpe, a questão do promotor que recebe mais. Eu Sim. digo isso, porque a senhora me disse que são 500 vagas, mas só tem 433 defensores, ou seja, 67 cargos não preenchidos. Sem contar